Agora sim. Foi. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bem-vindos ao 108 Horas 2021. Nós estamos hoje começando mais uma roda regional Alto Paraíso, organizado pelo Instituto Caminho do Meio Alto Paraíso. Na roda de hoje, a gente vai falar sobre resiliência e regeneração, como agir no contexto atual. E temos hoje vários participantes bem queridos. Vou começar primeiro apresentando para vocês o Diego Batista. Ele se diz, né, que segue o chamado de aprender sobre como podemos redesenhar comunidades e cidades a partir dos próximos estágios de evolução da consciência humana e ciclos de transição planetária. Ele tem mestrado em gestão urbana e gestão de desenvolvimento e formado em relações internacionais. É facilitador certificado pelo Gaia Education, com foco na dimensão social e visão de mundo. Ele é empreendedor social por 10 anos, foi professor universitário e consultor para governos municipais, estaduais e federais, universidades, empresas e organizações sociais, BID e PNUD. Hoje, ele é consultor de redes de cidades na ONU Habitat Brasil e mora na Ecovila Piracanga, na Bahia, trabalhando com facilitação de processos coletivos para residentes, vivências para públicos externos e desenha projetos de regeneração para as comunidades locais. Grata pela sua presença, Diego. Bem-vindo. Nós também temos a Aline França, é mãe, pedagoga, com 20 anos de educação, sendo 15 deles como coordenadora pedagógica, educadora parental, formada pela Escola de Educação Positiva, idealizadora do curso Escola Consciente. A sua forma de educar pode mudar o mundo. Muito bom, Aline, muito grata pela sua presença também, querida. Nós temos também a Ângela, que é a nossa diretora do projeto Semente Amarela, que realizamos aqui no Instituto Caminho do Meio. Ela é mãe de 3 e avó da Sol, jornalista, técnica em enfermagem, empreendedora social, educadora perinatal, formada em diversos lugares, multiplicadora da CIV desde 2010, instrutora de yoga, pré e pós-natal, massoterapeuta Ayurveda, doula, coordenadora do projeto Meninas de Luz, de Alto Paraíso. Como eu disse, né, ela é a orientadora e diretora do Semente Amarela. Também fez formação agora em dança materna e vários outros cursos, né, Ângela? Que você pode dizer para a gente também. Educação positiva. A Escola de Educação Positiva, que eu estou aqui com a Aline. Olha que lindo, muito feliz. Feliz, bem-vinda, Ângela. E nós também contamos com alguns presentes aqui, né, participantes do evento 108 Horas. Então, a gente vai começar aqui com umas perguntinhas mais provocadoras no início, e depois a gente abre para as perguntas gerais. O público que está nos assistindo também ao vivo pelo YouTube pode mandar suas perguntas, que a gente vai estar também trazendo aqui para a roda. Então, para começar, né, a gente falando sobre resiliência e regeneração, eu queria começar trazendo essa pergunta, né? A resiliência traz esse conceito, né, da gente se adaptar às mudanças, e a gente ficou se perguntando, né? Será que só adaptar é o suficiente? Ou a gente precisa realmente regenerar? E eu queria começar trazendo essa pergunta para o Diego, que eu sei que ele trabalha com culturas regenerativas, projetos regenerativos, e ele trazer um pouco para a gente, né, o que ele acha e trazer um pouco desse conceito de regeneração. O que você acha, Diego? Obrigado. Olá, todo mundo. Uma alegria estar participando com vocês, né? Estive aí
mergulhado em Alto Paraíso, né, analisando o contexto da Chapada dos Veadeiros, né, toda essa complexidade do berço das águas do nosso Brasil, e inevitavelmente a gente começa a compreender de que forma essa regeneração de um bioma ele afeta profundamente a relação, né, do ser humano com o meio natural, a relação do ser humano com os seres humanos e a relação do ser consigo mesmo, né? Então, essa reflexão sistêmica dessa cadeia de conexões que está na essência do conceito de regeneração, né? Recuperando uma visão também espiritual do interser, que é para além da interdependência. A interdependência é a percepção que existe, né? A relação de reciprocidade. O interser quer dizer que nós evoluímos juntos, crescemos juntos, precisamos uns dos outros para compartilhar cuidado, né, compartilhar recursos, compartilhar amor, compartilhar sabedoria e, principalmente, gerar um novo significado. E esse significado está na essência do que é uma cultura regenerativa. O pressuposto de que a nossa visão de mundo, dos nossos sistemas de crenças, dos nossos valores, dos conceitos que formam a nossa presença na vida, que deve ser regenerado. Então, perceber essa mudança do paradigma da sustentabilidade para o paradigma da regeneração é o primeiro questionamento de qual é a base de visão de mundo que faz com que nós tomemos as decisões sobre projetar a nossa presença humana na Terra. Então, o Daniel Wall, que é um dos criadores desse conceito, né, que trouxe esse livro do Design de Culturas Regenerativas, que esse é o mais famoso, digamos aí, de referência, né, e é muito interessante ver esse símbolo dessa mandala, e no meio aqui a gente tem um infinito, né? Então, esse é o contexto, o conceito de o quanto nós conseguimos ter essa revisão constante dos paradigmas, né? E o que ele traz é que é um momento de fazermos perguntas mais poderosas. E essas perguntas, elas estão diretamente ligadas com qual é a nossa concepção de mundo, né? Então, o chamado da regeneração, ele não vem em darmos respostas para os desafios atuais. Eles vêm por revisar profundamente a base de valores com qual a gente toma decisão de como nós fazemos as respostas para os desafios atuais. Então, essa é a comparação que ele faz sobre o que é sustentabilidade, que muito da sustentabilidade que nós estamos propondo de soluções, sejam elas para desafios ambientais, culturais, políticos, sociais, econômicos, espirituais, nós estamos ainda projetando soluções enquanto reações ao mesmo sistema, baseadas ainda no mesmo sistema de valores e de crenças, reproduzindo, então, um ciclo vicioso, né, e danoso que fica ali, né, gerando essa repetição de padrões. E sustentar quer dizer justamente dar respostas que sustentem. Então, isso quer dizer, continua-se sustentando o mesmo paradigma, de uma forma ou outra. E quando a gente vê ações de sustentabilidade de empresas, de corporações, de organizações de sociedade civil, de governos, nós vemos que elas estão muito no paradigma de reduzir danos e impactos, né? Combater as desigualdades, lutar pelos direitos humanos, ou seja, são questões que são reações ao sistema atual. E quando a gente, então, está parando de sustentar o mesmo sistema, reduzindo os impactos, reduzindo os danos que esse sistema causa, e a gente começa, então, a regenerar as bases essenciais da vida, nós estamos, então, reconstituindo, reconciliando, restaurando e regenerando, né, todos esses princípios, né? E uma das questões principais, que é o convite, então, trazendo aqui toda a visão mais filosófica, claro, tem uma abordagem muito mais prática e metodológica em relação a isso, mas para responder essa primeira pergunta, e já finalizando, é resgatar justamente, né, os princípios dessa pergunta de como podemos redesenhar a presença humana no planeta.
E quando a gente faz essa pergunta, nós abrimos o espaço para que esse interser possa ser convidado nessas conversas a partir desse paradigma. E então, o redesenhar a presença humana, ela vai partir sobre quem somos nós. Vamos retomar essas perguntas. E o quem somos nós, ela está muito a ver com o território. Então, se eu estou trabalhando num território, a primeira pergunta que eu vou fazer, né, de qualquer tipo de intervenção é quem fomos no princípio desse território. A regeneração está muito conectada com aonde estamos, né? Claro que a gente pode falar regeneração planetária, ok, mas essa regeneração planetária ela vai trabalhando por continentes, em continentes nós vamos estar trabalhando por ecossistemas, em ecossistemas nós vamos estar trabalhando por biomas, em biomas nós vamos trabalhar em biorregiões, né? Que pode ser o bairro, pode ser, né, enfim, qual que é a característica que ela é geográfica, política, cultural e social única e que vai além das fronteiras municipais, né? Muitas vezes. Então, vamos pegar a visão do Cerrado, né? Ou da Chapada dos Veadeiros, no caso, né? Falando, contextualizando um pouco aí, onde, né, esse chamado para esse encontro vem. Então, ali nós vamos falar qual é a origem, qual é a história, como que a gente se reconecta com o lugar. Esse é o primeiro chamado. Então, quando a gente começa a pensar soluções, redesenhando a nossa presença no lugar, mas reconectando com a essência primordial, inclusive nós vamos ver as primeiras fontes de conflitos e separações que existiram. Não tem como resolver o desafio atual sem não resgatar, por exemplo, a herança do impacto, o garimpo, né, em toda a Chapada dos Veadeiros, né, da origem quilombola, da origem indígena, do que esses povos ancestrais e tradicionais passaram, né, e que isso está ali, não só no consciente coletivo, como também nas gerações. Então, se a gente fala que essa história ela acontece, a gente tem aí 5 gerações familiares, né? E essas 5 gerações, a primeira geração que sofreu um conflito relacionado àquele território ou entre si, passou para o seguinte, que passou para o seguinte, que passou para o seguinte, e está hoje ainda no subconsciente, de uma forma ou outra, atuando nesse mesmo sistema. Então, a gente tem essas visões que são muito mais profundas de resgate, a regeneração ela vai muito além para esse lugar do resgate mesmo, de regenerar quem somos e, em essência, primeiro no nível do indivíduo, depois no nível comunitário, coletivo, e aí a gente chegar na regeneração, né, do bioma, da biodiversidade, da terra, do território onde nós estamos, né? Então, esse é um pouco do contexto, né, desse novo paradigma da regeneração, e como vocês viram, tem um teor espiritual muito grande, ao mesmo tempo como uma visão muito prática e pragmática de, ok, como são as metodologias, ferramentas, como que nós realmente redesenhamos. Então, a última informação importante é o design, né? Design que o Daniel Wall traz como design thinker, né, o pensador, o pensamento do designer. Então, ele tem um pensamento de projetar soluções. Então, ele é muito mais do que respostas políticas, movimentos, manifestações, abaixo-assinados ou qualquer outro tipo de movimento contra um sistema e de reação ao sistema. Ele vai perguntar, ok, como nós desenhamos novas soluções? Como que nós redesenhamos? Então, o design traz essa habilidade e culturas traz o sistema de valores e de crenças necessários para que a regeneração profunda possa acontecer, né? Uma alegria estar com vocês e que possa ser uma conversa muito generativa, que esse é o último conceito, talvez, que eu queria trazer, que depois da regeneração vem a geração do novo, daquilo que ainda não existe, mas antes a gente tem que regenerar aquilo que foi perdido de alguma forma. Obrigado. Grata a você, Diego. Muito bom você trazer para a gente esse contexto da regeneração, porque há um tempo, né, atrás se estava falando muito em resiliência e já começou a se pensar, gente, será que adaptar o caminho? Né? Porque às vezes a gente está numa situação ruim e se adaptar, de repente, não é a saída, né? E você trouxe esse pensamento, né, de sustentar também algo que um paradigma que precisa cair, também talvez não seja caminho. Então, por isso que a gente quis começar com essa provocação de regeneração,
porque a gente viu que pelo significado da regeneração, ela é muito mais profundo, traz esse caráter muito mais, também, né, espiritual, também moral, também retornar às bases, né, porque a resiliência, às vezes, você se adapta e você acaba perdendo essas raízes, né, e a gente também não quer mais sustentar o que é maléfico, né, o que não traz benefícios para as pessoas. Então, muito grata por essa contextualização, e eu trago essa pergunta, então, para a Aline, né, e você, Aline, você acha que a resiliência é suficiente ou precisamos regenerar? Boa tarde, estou muito feliz também de estar aqui com vocês, um prazer enorme, estou achando muito bacana tudo que vocês estão trazendo, essa fala do Diego, assim, tão inspiradora, né? E que faz a gente pensar tanto nisso, e escutando ele falar, a minha área é educação, né? E eu faço um trabalho com os professores aí de uma atuação mais consciente, e escutando o Diego falar, eu vejo o quanto isso faz sentido para esse contexto educacional, né? O que a gente tem feito aí, o meu trabalho aí na educação, é promover exatamente essa regeneração, né? Para que os professores consigam entender que a gente pode buscar um novo caminho, a gente pode quebrar os paradigmas, né? Nós todos somos frutos de uma educação muito tradicional, uma educação que nos aprisionou num lugar de obediência, sem questionamentos, né? E os professores não estão fora disso, eles também são frutos disso, né? Então, o tempo todo a gente precisa ressignificar a nossa história, e eu acredito muito que isso precisa começar dentro do nosso coração. Eu falo muito isso com os professores, que essa transformação que a gente tanto espera precisa partir de nós. A gente sabe que tem questões maiores, questões políticas, mas agora é trazendo sobre a responsabilidade que cada um tem enquanto indivíduo, que é transformar uma sociedade, uma comunidade, né? E a gente fala muito isso, que o professor, o meu curso tem esse nome, né? A sua forma de educar pode mudar o mundo, e nem que seja um mundo de cada vez, o mundo de uma criança, de um adolescente de cada vez. Quando a gente entende que existe essa possibilidade de quebrar esses paradigmas, e o meu trabalho vai muito nesse sentido, de mostrar, porque como a gente é fruto de um autoritarismo, quando você tira o autoritarismo é como se não sobrasse nada. Então os professores vêm muito nesse lugar de, tá bom, mas e aí, o que eu posso fazer, né? Se não for desse jeito, qual é o caminho? Então, juntos a gente tem construído essas relações mesmo de transformação, de buscar não só se adaptar a tudo que tem sido mudado, a educação passou por uma transformação enorme, né? Mas não é sobre somente sobreviver, é sobre buscar uma diferença, e aí eu acho que vem essa regeneração, né? E aí quando o Diego trouxe essa questão do regenerar para gerar, eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho que o professor exerce, com o trabalho de transformação, o olhar acolhedor para uma criança. Eu costumo dizer que, às vezes, esse olhar do professor é o único olhar de esperança que uma criança vai ter no dia todo, né? Então, é importante que esse professor, assim como Paulo Freire já dizia, né, que ele acredite nesse poder transformador, que o professor se coloque como aquele que é o transmissor de esperança, de alegria, que ele acredite mesmo no potencial de cada indivíduo, de cada sujeito que passa pela vida dele, né? E que ele mostre para esse indivíduo quanto ele acredita nesse poder que existe ali, porque a gente vê uma geração muito desacreditada de si mesma, né? Crianças aí tão carentes de necessidades básicas que precisam ser atendidas, tão carentes de um olhar, de uma visão, de alguém que as enxergue, que as respeite. A escola, ao longo dos anos, aprisionou todos nós em rótulos, em comparações, o tempo todo colocando a gente em caixinhas, como se todos devessem aprender da mesma forma, tendo os mesmos resultados, quando, na verdade, nós somos sujeitos
com potenciais diferentes, né? Então, a gente precisa, de uma vez por todas, fazer com que a escola abrace essa realidade, de entender que cada sujeito, cada pequeno sujeito ali é uma potência, e que bom que eles são diferentes, e que bom que são resultados diferentes, porque é isso que enriquece toda uma comunidade, né? Então, essa regeneração que eu entendo que precisa partir daqui de dentro, porque quando eu entender que, enquanto educadora, existe algo maior que precisa acontecer dentro de mim, eu vou ser capaz de transbordar isso, eu vou ser capaz de enxergar esses sujeitos de pequena idade com toda essa potência que existe dentro deles, e me apropriar desse meu poder de transformação aí que me apresenta diante dessas relações aí com esses sujeitos todos os dias, né? Então, eu vejo que a escola precisa abraçar isso, precisa fazer parte desse movimento, e a hora é agora, né? Tudo isso que a gente está vivendo, eu vejo que é um convite a gente não só resistir, mas buscar um modo diferente de conduzir toda a nossa história e o nosso papel, né? Então, é isso que eu queria trazer nesse momento sobre esse tema. Muito grata, Aline, muito inspirador, né? E esse campo da educação é um campo muito dinâmico, é um campo que cada vez mais está sendo exigido, né? Uma grande transformação, né? O mundo mudou muito nesse aspecto da aprendizagem, né? Com a internet, com todas essas mídias, então, né? Um campo muito requisitado, né? Ele precisa tanto se adaptar como se regenerar, né? Porque tem muitas questões. Ângela, você, querida, que trabalha com gestantes, com mães, com novas famílias, a gente sabe que é uma fase super importante de transformação. Como é que você vê, né, essa questão da resiliência, né, como a gente precisa se adaptar, né, as famílias precisam se adaptar a essa nova vida, como a questão da regeneração das pessoas? Nossa, quando eu ouvindo, né, o Diego, ouvindo a Aline, né, me veio essa paisagem da gestação, né? E o que me vem é que a gente está num momento, né, tão desafiador, essa questão da pandemia, trazendo toda essa nova realidade, né, mas que também vira esse olhar muito para o mundo interno, né? E esse mundo interno que nos faz, nos leva, né, para essa terra, para esse interior, né, que é o início do ser, né, que é a concepção, a gestação. E quando o Diego fala, né, regenerar para gerar, eu vejo que precisa realmente de um acolhimento geral, né, da família, desses pais, de todos os seres, né? E quando ele fala desse interser, que é o evoluir juntos, a gente precisa de um olhar que acolha tudo isso, né? Que venha trazer uma nova paisagem para o mundo, né? Uma paisagem de mais amor, de regeneração mesmo desses conceitos, né? Que eu acho que o capitalismo veio, né, trazendo tanto distanciamento do ser, né? Do ser dele mesmo, da sua natureza. E o que vem para mim é a gente retomar para a nossa natureza básica. Quando você olha para a gestação, você vê tanta perfeição, ninguém ensina uma mulher a gerar um filho, ninguém ensina aquele bebê a se desenvolver. Então, é uma coisa que está além, sabe? Mas que é. Quando o Diego fala da espiritualidade, né, eu vejo uma inteligência
tão perfeita na natureza, na fisiologia humana, né? Ninguém nos ensina a respirar, a excretar, sabe, a deglutir. Você nasce, você já vem com toda essa potência. E aí o que nos distancia disso é realmente esse convívio humano, né? É muito louco, a sensação que eu tenho é que nós somos prontos, nós viemos com uma potencialidade que é o que a natureza mostra, sabe? Que para mim é como se fossem os mistérios, né? Como é que essa árvore tem essa cor? Como é que essa árvore tem esse tamanho? Como é que essa terra dá esses frutos? E aí eu levo isso para esse lugar, né, da gestação. Como é que esses dois gametas se unem, né, o feminino e o masculino, e cria um óvulo que gera um ser que se desenvolve totalmente, sem nenhuma intervenção, gente, naturalmente, né? E aí essa situação se desenvolve, se desenrola naturalmente até o nascimento, né? Esse bebê está pronto para nascer e alguém chega lá e fala, não, eu vou abrir essa barriga, eu vou cortar essa barriga. E ele fala, oi, eu me preparei inteiro para esse momento e vocês estão me dizendo que eu não sei fazer. Então, a gente subestimar essa criança quando a Aline fala da educação, a gente subestimar essa terra quando a gente fala de biomas, né? A regeneração desse cerrado com esse fogo, com essa loucura que a gente vê a olhos nus, essa criança que chega ávida desse mundo de amor, de carinho, de presença, e encontra esses pais desconectados, querendo terceirizar, sabe? Tudo que já está na gente. Então, quando eu falo dessa regeneração, seria num sentido mais de retorno, sabe? A essa nossa base tão perfeita, que é a nossa natureza, que é a nossa essência. A gente sabe tudo, a gente é tudo. Né? Então, é isso que eu falo para as meninas, né? Quando o Lama fala, eu acho bacana dar o nascimento positivo para elas. É isso, é quando você abre para a escuta, quando você abre o teu coração, dando como se esse solo fértil, eu te vejo, eu te ouço, você é grande, você é tudo, sabe? Nós somos tudo, né? Então, eu acho que é bem por aí. É a gente recuperar essa essência, sabe? Que tem uma história, né, de que Deus botou dentro da gente, aqui no nosso centro, e a gente fica procurando no externo, e está aqui dentro. Né? E que é essa potência que nós somos, que a gestação mostra, que o nascimento mostra, e que a criança, que é a base de tudo, na sua primeiríssima infância mostra essa avidez de sorver o mundo, essa avidez de dar e receber amor, e de espelhar para a gente, olha, nós somos isso aqui, ó, você é isso aqui. Se você estiver fora desse contexto, você vai tremer, mas sabe, você vai dar tudo errado mesmo, porque é isso que as crianças trazem, sabe? É esse espelho da vida para a gente. Eu acho que na educação, no meio ambiente, na saúde, passa por todos esses âmbitos. Até uma certa idade, eu acho que nós somos perfeitos e puros, sabe? E somos tudo. O que estraga é essa loucura do mundo, que esse mundo está nos levando. Então, a resiliência, se adaptar, tudo bem, né? Mas eu acho que o Diego falou da regeneração, né, para gerar um novo mundo, um novo paradigma, é o que a gente está precisando realmente nesse momento e nesse interser, né, de juntos, coletivamente. Eu acredito que é um momento de coletividade e de troca de saberes e de estarmos juntos. Somos mais fortes, é isso. Passa a palavra. Jana, você não botou a mãozinha, então eu estou aqui.
deixei um pouco rolar essa primeira pergunta, nas próximas você seria mais rigorosa aqui com os nossos 5 minutos. Mas é porque é muito bom, né, ouvir essa introdução de cada um olhar vindo. É muito bom, Ângela, esse resgate da natureza, como essa sabedoria intrínseca em cada um de nós, né? Seja qual for, né, a transformação que ela virá com certeza, né, em permanência, está aí, é certa, que nós temos, né, a gente voltar a essa conexão dessa transformação na nossa essência natural, né? Nada mais claro do que a vida, né? Do que você trabalha aqui com a questão do nascimento, do parto. Eu acho que o corpo, né? O corpo, esse corpo vivo, esse corpo da mãe, o corpo da mulher, o corpo do filho, da filha, ele é essa sabedoria nata, né? O corpo sabe, né, parir e nós sabemos nascer. Então, muito bom, né, trazer essa essência, essa lembrança. E, Diego, como é que a sua atuação tem gerado essas condições positivas de transformação? Conta um pouco mais, né, de como você trabalha e como você orienta esses projetos regenerativos. É um paradigma muito recente, assim, né? Desde que é uma pesquisa de doutorado, esse livro do Daniel Wall, e que chega, digamos assim, para o Brasil em 2020, né? Então, se a gente falar de experiências significativas de regeneração, elas ainda são uma descoberta. Eu não tenho nenhuma resposta. Posso falar como estou experimentando essa nova forma de, né, atuar. Embora se a gente vá na essência da regeneração, todos os ambientalistas já vêm há muito tempo trabalhando com a regeneração, né, no sentido da biodiversidade dos ecossistemas naturais. O que se agrega é esse componente da história, da cultura e das relações humanas juntos à regeneração do ecossistema, né? Muito da falta de avanço, né, dos trabalhos ambientais e ecológicos puramente, acabaram realmente não logrando tanto sucesso justamente por não conseguir integrar a cultura e o social e o aspecto da aprendizagem coletiva, né? Dialogando aí com as colegas, porque antes de mais nada, o que eu percebo, assim, o meu trabalho, eu sinto que ele tem duas vertentes, uma vertente meio um pouco antropóloga, de realmente reconhecer. Quando eu chego no território, a primeira pergunta que eu faço é quem foram os primeiros que pisaram nessa terra, né? E como foi essa história de constituição desse território. Então, por um lado, a gente tem o mapeamento, né, das pessoas antigas, das primeiras famílias, essa investigação de campo muito mais aprofundada, uma escuta muito mais ativa, né, um olhar muito mais curioso, esvaziado de respostas pré-concebidas, vivendo com as perguntas, vivendo com essa escuta profunda do que se vem, sem criar juízos de valores. Então, ou seja, tem uma prática assim tão profunda, né, nesse sentido, que eu sinto que essa é uma das principais abordagens, né? Então, dando exemplo um pouco daqui da onde eu estou, agora na Bahia, né, na Ecovila de Piracanga, a gente tem dois contextos aqui, três contextos. Primeiro perguntar qual a história da Bahia, como foram os primeiros processos, e a gente então resgata tudo isso. Aí a gente faz um recorte para a Península do Maraú, onde nós estamos, ou seja, como era a questão ambiental aqui, os primeiros povos, e a gente traz isso para a percepção. Depois a gente vai para a Ecovila, quais foram os fundadores e de que forma. E aí a gente vai para a comunidade do entorno, chega nos indígenas, nos quilombolas, nos ribeirinhos, né? E aí faz isso como o primeiro mapa. E esse primeiro mapa é o que nos dá a sabedoria necessária para, então, olhar a realidade atual. E a partir da realidade atual, então, a gente convida as pessoas que estão, né? E aí, no âmbito, então, por exemplo, de uma comunidade, ou de uma cidade, ou de uma biorregião, geralmente aí são as lideranças que estão atuando nas organizações, né, nas instituições, e elas vêm a partir não só do que nós estamos tentando fazer, mas, antes de mais nada, no esvaziamento disso, para reconhecer, antes de mais, essa história e todo esse contexto, e a partir disso fazer uma releitura.
né? Então, o meu trabalho é também fazer esse mapeamento um pouco mais histórico, cultural, antropológico, e, ao mesmo tempo, o mapeamento dessa rede de atores, trazendo eles junto para essa percepção, né, para essa contação da história novamente, né, para a criação de um novo significado. E ali se estabelece um marco zero. Esse marco zero, então, falar, ok, então o que a gente tem que resgatar? O que nós temos que regenerar? Então, grande parte do portfólio, dos planos, dos planejamentos, na verdade, eles são totalmente deixados de lado e são revistos, e devem ser. Né? Então, isso não quer dizer apagar a história de uma instituição, de uma organização, mas é revisar profundamente todo o arcabouço metodológico e de pressupostos que fazem com que a gente opere. Então, muitas vezes, organizações mais tradicionais, 30 anos, 20 anos, enfim, elas continuam operando no sistema de mesmo baseamento de conhecimentos. Assim, o convite para essas lideranças se esvaziarem, para se reconectarem com a história e com o campo é tão profundo, porque vai tocar na alma do ser, né, dessa liderança, dessa organização, desses atores. E se ele não se reconhecer como interser, vai ser difícil esvaziar desse conteúdo, né? Então, esvaziar desse conteúdo para que possa se reconectar com a essência e, a partir disso, projetar novas soluções, né? Então, esse trabalho da facilitação, que é trazer esses atores juntos para que eles, a partir da interação e da releitura, possam modificar os seus próprios pressupostos para ancorar uma nova visão de mundo, aí vem para uma outra etapa, que é o momento onde a gente começa, então, as metodologias de design de projetos, né? Então, a gente vem trabalhando aqui também na Chapada, né, iniciamos algum processo que não conseguíamos avançar, mas e é isso, é o experimento, a gente testa, volta e tenta, né, que são a criação de laboratórios, e laboratórios experimentais. E os laboratórios experimentais, eles falam, ok, então como que eu posso redesenhar a presença dessa comunidade nesse lugar onde nós estamos, respeitando a cultura, gerando abundância a todos, gerando sistemas de reciprocidade, e com essas perguntas nós abrimos o potencial criativo de colaboração e cooperação para que a gente possa trazer recursos, talentos, conhecimento, sabedoria, né, incluindo com equidade todos esses atores e principalmente esses que não fazem tanto parte, né, nos espaços convencionais de tomada de decisão, para que juntos a gente possa então ter ideias, experimentá-las. E a regeneração ela vai se dando aos poucos, né? Então, esse teste de soluções, esse teste de ideias permite com que a gente se adapte, né? A Ângela trouxe uma questão muito importante, que é a sabedoria dos padrões da natureza. Então, quando a gente está desenhando soluções, nós estamos olhando novamente como esse ecossistema funciona sem a intervenção humana. E com a intervenção humana, o que aconteceu? E quando a gente para de intervir, o que acontece? É muito incrível isso, né? Aqui a gente conseguiu observar muito bem onde a gente está, quando se parou de intervir, o que aconteceu quando interviu, o que parou e o que mudou quando parou de intervir. Então, isso também nos dá uma sabedoria, que é a sabedoria do biomimetismo, né, da inspiração dos padrões da natureza, para redesenhar essas soluções em harmonia, integrado. Então, a mudança também da resiliência e da sustentabilidade para a regeneração, ela também tem a ver com isso, porque nós não vamos só mais, nós vamos se integrar, não é nem respeitar e nem adaptar a natureza, nós vamos se integrar ao meio onde nós estamos. E então, a pergunta é, como geramos, então, respostas, soluções, políticas públicas, programas, projetos, enfim, organizações baseadas na integração completa do espaço, da natureza, da história, da cultura da onde nós estamos, né? Então, essa é a visão de como a gente cria projetos, como a gente cria inovação, pesquisa, ciência, tecnologia, né, metodologia, pedagogia, adaptada nessa integração muito mais profunda com como o meio né, e como ele se comporta. Então, aí não tem como ele não ser local, porque todas as soluções vão ser locais, adaptadas àquilo, né? Porque eu posso, aqui, eu estou vendo bambus na minha frente, estou vendo coqueiros, estou vendo uma série de coisas. Então, se qualquer intervenção que eu faça nesse espaço que não esteja adaptada e harmonizada com esse padrão, ele está desintegrado, né? Então, essa sabedoria só acontece quando o ser se esvazia de si mesmo para se reconectar com essa essência natural. Sem esse trabalho profundo interno, não existe também essa possibilidade de criar soluções regenerativas. Por isso que o trabalho espiritual, novamente,
ele é a base essencial de toda essa mudança, né, de paradigma na forma como a gente redesenha. Maravilha, Diego, muito lindo o trabalho de você. Já tem gente, o Daniel aqui, Zamberlan, disse que ficou super interessado em participar desse trabalho, e muito interessante, assim. E você, Aline, como é que você tem atuado na transformação, né, nessa escola consciente, assim? Conta um pouco mais para a gente. Pois é, menina. Então, o que eu tenho proposto, sabe, é levar mesmo essa mensagem. Então, eu tenho essa formação com os professores lá pela Escola da Educação Positiva, mas eu tenho feito um movimento de promover palestras de conscientização nas escolas, sabe? Então, eu vou nas escolas gratuitamente, levando um pouco dessa nova visão, sabe? Começando pelo resgate da paixão de educar do professor. A gente sabe que a gente tem um cenário aí na educação muito difícil aí para esses educadores, né? Mas o meu viés é mostrar para eles que existe uma possibilidade da gente buscar esse resgate, repensarmos o nosso lugar, né? Por que eu estou aqui? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu escolhi estar junto com essas crianças? Então, é resgatar essa paixão, sabe? Buscar esse encontro que vai além do trabalho em si, que é muito da missão mesmo, né? E o tempo todo voltando aí para dentro deles, buscando entender o porquê de tudo que eles fazem, né? E levando-os a enxergarem, a conhecerem, porque os cursos de formação não trazem essa visão através do olhar da criança, infelizmente, né? Eles são todos muito centrados na visão do adulto, mas não entende-se as fases da infância, as necessidades que a criança traz consigo, esse encontro com o ser essencial, né, que a Ângela trouxe tão lindamente aí para nós, que aos poucos, à medida que cada necessidade da infância não é atendida, essa criança vai se distanciando desse ser essencial. E aí a gente tem adultos achando que precisam intervir ali naquela criança, né? Colocar limites, quando, na verdade, muitas vezes não sabem nem quais são os próprios, porque a vida toda, nós todos fomos distanciados desse sentir, né? Nós não pudemos vivenciar as emoções que a gente tinha, as emoções eram classificadas como positivas, negativas, feias e bonitas, né? Então, isso tudo não nos permitiu sentir. Então, por isso que é tão importante esse encontro com a gente mesmo, porque quando a gente começa a quebrar esses padrões e buscar esse resgate de encontro, a gente consegue estar mais presente ali para oportunizar isso para as crianças. Então, algo que eu falo muito com elas é a respeito dos pedidos que cada criança nos faz através dos seus comportamentos, que cada comportamento é um pedido. E o que eu preciso é estar atenta a esse pedido. O que essa criança quer me dizer através desse comportamento que é tão julgado pelo mundo externo, a gente se preocupa tanto com o que as pessoas vão pensar a respeito de uma criança, mas a gente tolera tanto, às vezes, os comportamentos dos adultos, né? Então, é mostrando para eles a importância de irem além, de enxergarem aquele comportamento como um pedido e não como um rótulo, né? E a escola ser esse lugar que integra mesmo família, criança, é aquele farol que vai colocar luz para aquelas famílias sobre situações que às vezes elas não conseguem perceber. Não é que a escola vai ser aquele lugar que vai resolver tudo, porque a gente sabe que não é possível, mas é aquele lugar que tem aquele ponto ali de segurança, aquela rede de apoio, que vai poder, junto com essa família, sinalizar, olha, vamos ver essa questão, vem aqui, segura na minha mão, deixa eu te ajudar a caminhar.
em prol da educação dessa criança. Eu falo muito porque existe uma situação muito conflituosa, às vezes, entre a escola e a família, cada um querendo colocar a responsabilidade de um lado, e quando a gente está preocupado com isso, a principal parte muitas vezes não é vista, né? Porque cada um está ali querendo dizer quem é que tem mais razão. E outra coisa que eu trago muito para esses professores é: enquanto essa criança estiver comigo, ela também é minha, ela é minha aluna. E eu, enquanto a parte profissional dessa relação, porque educar é sobre se relacionar, né? Enquanto a parte profissional, eu venho com esse olhar de fora sinalizar para essa família para onde ela precisa olhar muitas vezes, porque às vezes ela não faz, não é só porque ela não quer, muitas vezes ela não faz porque ela não consegue, ela não dá conta, ela não teve esse olhar, ela entendeu que a escola era um lugar de punição, que os pais só eram convidados a ir à escola quando tinha um problema. Então esse é um outro paradigma que eu tenho tentado levar para a conscientização. Gente, a família tem que estar presente ao tempo todo, é para a gente se conhecer. Conhecendo uns aos outros, a gente vai promover uma educação de mais qualidade, que faça mais sentido, né? Porque aí eu entendo que essa criança é um ser integral, que ela não é alguém só de 13 a 18, que aquilo que ela se apresenta, aquela maneira como ela se apresenta nesse tempo é fruto de toda uma vida, de toda uma história que precisa ser vista. Então, que a escola se coloque nesse ponto, esse ponto de luz, de farol, para sinalizar para essa família para onde que ela precisa olhar e que, de repente, ela ainda não conseguiu fazer isso, né? Então, através desses trabalhos de conscientização, através do trabalho nas redes sociais também, indo presencialmente às escolas, dando palestras online, oferecendo cursos, eu tenho buscado levar essa mensagem, entendendo sempre que a gente sabe que existe um sistema, mas a gente encontra, às vezes, em escolas com realidades extremamente difíceis, professores que conseguem ali fazerem uma grande diferença. E a principal delas é na maneira como a gente enxerga e se relaciona com essa criança, que está ali todos os dias desejosa pelo encontro que tem conosco, né? Então, eu tenho dado a minha contribuição dessa maneira, encontro resistência em muitos lugares, né? Então, eu já me apresento como aquela que é a romântica, que acredita sim que a gente pode transformar o mundo, e começa a dar os meus exemplos de transformação. E aí eu falo, olha, eu acredito sim que eu posso transformar o mundo, agora eu vou dizer para vocês como. Aí eu vou contando, olha, certa vez eu recebi essa criança que veio dessa realidade, a família tinha essas dores, eu consegui enxergar e sinalizar para essa família, vamos olhar aqui? Essa família conseguiu amparar, conseguiu acolher, e a gente teve ali uma história transformada. Aí eu pergunto, e aí, a gente pode ou não pode transformar o mundo de alguém? Então, é disso que a gente está falando, não é uma situação idealista, mas é real. Histórias de professores, se a gente for perguntar qual a história que a gente teve com o professor, a gente consegue pensar naquele que acreditou em você, que te fez pensar, que de repente te inspirou, e é disso que a gente está falando, né? Dos professores que estão ali se colocando nesse ponto, assim, olha, eu acredito em você, eu sei que você pode, eu sei que você é capaz. E se você não der conta aqui, eu estou para te ajudar. E se eu não souber, eu também vou procurar uma ajuda, para que eu seja capaz de te oferecer isso. Mas eu acredito, porque eu também já vivenciei situações que eu achei que eu não conseguisse. E aí a gente fala de humanizar, né? Para o professor se humanizar diante desse aluno. Olha, eu também tenho medos, eu também tenho raiva, eu também sinto ciúmes, isso tudo acontece comigo, isso tudo é válido, são os meus sentimentos, mas deixa eu te contar como é que eu faço para lidar com eles. E aí? Como é que você acha que você pode fazer para lidar com esse que está aí te incomodando agora? Né? Então, é nesse papel, assim, nesse lugar, assim, de buscar promover essa consciência e essa transformação que precisa, sim, começar dentro de nós. Maravilha, Aline, muito bom. Quer dizer que vocês são uma escola que ajudam escolas. Eu Isso. queria
entender um pouco mais como é que vocês operacionalizam, assim, né? Se vocês dão consultoria, vocês têm uma escola que vocês contratam professores, atendem alunos, como é que é um pouco isso? Então, a Escola da Educação Positiva é uma escola que começou aqui em Belo Horizonte, são quatro donas aí, uma delas é a doutora Juliana Franco, que é pediatra, e aí ela me convidou para montar esse curso com foco mesmo em professores. Então, eu fiz o curso, que é o Escola Consciente, Sua Forma de Educar Pode Mudar o Mundo, e aí eu ofereço esse curso pela Escola da Educação Positiva. É um curso online, né, totalmente online, e então esse curso eu dou através da escola. Fora isso, eu ofereço o meu trabalho de conscientização, de palestras, consultorias para as escolas. Então, a escola me chama algumas escolas preferem que seja presencial, então eu vou até a escola, eu escuto a equipe de coordenação, direção, sobre os desafios, sobre a realidade da escola, porque a gente tem muito isso, né? Eu atendo uma escola, por exemplo, no interior de Minas Gerais, noroeste de Minas Gerais, por exemplo, e atendo uma escola na zona sul de Belo Horizonte. Então, são realidades diferentes, culturas diferentes, né? E aí a gente precisa ter esse olhar de entender como é que aquela escola se organiza, qual a cultura daquele local, o que é importante para aquelas pessoas, a realidade que elas têm. Então, eu faço um dia de escuta com esses profissionais e depois um dia de formação aí, de desenvolvimento, né, com esses professores. E aí buscando levar, além da conscientização, estratégias. Então, eu levo um pouco da disciplina positiva, da comunicação não violenta, do mindfulness, né, explicando e trazendo de forma prática. Aí eu promovo oficinas junto com elas, para mostrar como esse trabalho pode ser colocado em prática na sala de aula com eles, no dia a dia, e sempre dando exemplos da minha vivência em todos esses anos de escola, né? Então, assim, é assim que a escola se organiza. Ai, que bom. Depois você passa o link aqui para a gente no chat da escola, que a gente divulga também aqui na descrição do vídeo. Tá, Ângela. eu vou pôr meu Instagram, porque aí lá eu divulgo várias coisas, tá? E aí fica fácil de pulverizar. Tá legal. Ângela, e você, querida? Conta para todos, assim, como você tem transformado a vida das pessoas, atuado nesse sentido. Olha, eu acho que essa transformação começa pela gente, né? Nesse ressignificar nossa vida, essa regeneração desse mundo interno. E eu tenho um sonho, né? A gente está aqui no Instituto, no SEB, né? E o nosso lema é sonhar, né? O Lama sonha muito e ele sonhou esse espaço e a gente vem com sonho. O meu sonho sempre foi esse, sabe? Trabalhar com essa questão da criança. Eu sempre vi muito a criança como como a base de tudo, como a semente, né? A semente amarela. Então, quando eu cheguei aqui em Alto Paraíso, o Diego falando dessa questão de você conhecer, reconhecer o local, né? Assim, intuitivamente, sabe, Diego? Sem ter essa base aí do teu curso, né? Eu vim muito com essa motivação, vários cursos feitos, várias formações, mas quando eu cheguei aqui em Alto Paraíso, eu vi a necessidade de reconhecer essas mulheres, essa terra. E aí me deparo com quem? Né? Com Dona Flor, com as anciãs daqui, Dona Flor, Dona Domingas, as parteiras, as rezadeiras, né? Essa comunidade quilombola, os calungas, e comecei primeiro, assim, na primeira semana eu já fui para o SUS, já fui reconhecer essas pessoas, né, que eu queria levar, compartilhar esses saberes que eu vinha, né, vários cursos feitos, e ali eu vi que eu tinha que jogar tudo por água abaixo, sabe? Porque era uma outra realidade, me vi num lugar de muito privilégio, né? E
E aí, como é que eu trago isso? Como é que eu levo isso para essas pessoas, para essas mulheres aqui? E aí, aquilo que o Lama fala para a gente, né? É reconhecer o outro no seu mundo, acolher o outro no seu mundo. Essa questão das 5 sabedorias, a sabedoria da igualdade, né? E tudo que eu sempre quis foi isso. Quando cada curso que eu me formava, eu falava, gente, mas isso está tão distante assim, eu gostaria que isso fosse de acesso de todas as mulheres. Virou uma questão muito elitista, essa questão de você ter um filho hoje nessa sociedade tão tecnocrata e tão capitalista, virou artigo de luxo, uma coisa que é da natureza, uma coisa que é natural, que a gente veio configurada humanamente para parir, para trazer um filho ao mundo, né? E virou todo esse contexto enlouquecedor, né? E aí eu vim com essa motivação, sabe? Eu falei, quem sabe aqui nesse solo fértil dessas anciãs lindas, eu não consiga tocar esse coração. Em Alto Paraíso não tem maternidade, em Alto Paraíso não tem um hospital grande, sabe? Então, para elas parirem, elas têm que viajar quase 300 quilômetros. E aí eu vou buscar esse resgate dessa essência que está dentro delas. Começo a contar as histórias das parteiras, né, da terra. Elas mesmo, noto que elas já estavam desconectadas desse saber ancestral, sabe? Muitas recuperaram essa história delas que nasceram com Dona Flor. Gente, mas aqui não tinha hospital, aqui não tinha nada, e como é que você nascia aqui? Ah, era a Mãe Flor, era a Dona Domingas. E aí, como é que é isso? Aí começam a contar essas histórias e começo a ver que elas começam a parir naturalmente dentro da ambulância, sabe, no caminho, e muito bem, sabe, desmistificando, tirando todo esse medo que o sistema coloca, parece até que propositalmente, sabe, para que a gente se desconecte dessa nossa essência. E aí eu começo a ver isso e indo por esse outro lugar mesmo, sabe, do acolhimento, do amor, da, da contação de história, da arte, que o Lama fala muito. Vamos dançar, vamos cantar, e ir tocando assim esse mundo interno delas, a ponto delas falarem: a Ângela nos ensinou a amar, porque batiam nas crianças, aprenderam assim, né? Como a Aline está falando, né? Através, nós somos vítimas desse sistema, né? Desse sistema patriarcal, né? Dessa ancestralidade mesmo que viveu muita violência, né? Então a gente trazer tudo isso e através do não julgamento, mas do acolhimento, através do amor, sabe? Aqui não, você gostou de apanhar? Eu não gostei, eu apanhei, eu não gostei. Vamos fazer diferente? Então, muito essa visão mesmo do amor, para mim é isso, porque já está pronto, a gente já sabe, nosso corpo sabe fazer. Então, quando você chega e você traz sim o conhecimento, porque o conhecimento ele vai tirar a venda da ignorância, né? Do olho, do olhar. Então, mas de que forma? São formas, meios hábeis, como diz o Lama. E quando você chega no lugar, você precisa se despir do teu saber, das tuas coisas e ver o que aquele lugar tem também para te ensinar e para te trazer, e a gente poder, sabe, transitar juntos. Então, eu vou trazer aqui hoje, falando o Diego falando, né, do meio ambiente, né, a gente ouviu o Ernest hoje de manhã, e ele traz que a resiliência ela passa pela ética, pela educação e pelo nosso mundo interno, né? Então, eu acho que é isso. Quando fala do nosso mundo interno, a gente precisa olhar para a gente e tentar buscar essa cura mesmo, que a gente vê que toda essa história está aí, né? Nossa ancestralidade, né? Nossa história está aí para mostrar os traumas, as questões que até nos levam a estar nessa missão,
né? De repente foi o que a gente passou que nos faz estar aqui hoje, né? Diego cuidando dessa terra, a Aline da educação, eu aqui com essas crianças, né? Então a gente precisa olhar para esse mundo interno, essa cura, para poder realmente só levar amor, né? E o Osmânio falando que reconstruir o que foi perdido, regenerar, enverdecer, né? Ele estava falando da África, né? Que eles conseguiram, com a coletividade, com a aldeia deles, refazer um espaço que estava totalmente morto. Então, é quando a gente fala do sonho, né? Que basta a gente se unir num sonho que é possível a gente mudar, sabe? O que uma mulher precisa para parir hoje naturalmente? Por que a gente se perdeu? Eu acho que tudo bem a tecnologia, tudo bem a gente não vai ser xiita, querer, sabe, fazer uma outra história nesse sentido, mas em time que está ganhando, que eu acho que é a natureza, não se mexe, né? Tem coisas que são verdades incontestáveis, que eu acho que é a fisiologia, que é a natureza, que é o amor, né? Então, isso que eu tenho, a minha base bem essa, eu me movo muito pelo sentimento, sabe? Pelo amor, o que eu quero para o mundo. Eu quero um mundo mais igual, um mundo mais equânime, mais compassivo e de mais amor. E eu acho que isso a gente vai lá nessa base, receber essas crianças, que é o direito primeiro, o primeiro direito humano, nascer em plenitude. Esse nascimento vai impactar por toda uma vida adulta. Essa primeira infância vai impactar por toda uma vida adulta. E a pergunta que eu faço, por que tanta violência? Onde é que está esse foco, sabe? E eu vejo, assim, muito isso, sabe? É nessa base. Nossas crianças, a psicohistória vem aí mostrando que foram muito violentadas, não tinham direito à fala, a sentar numa mesa, a nada disso, e a gente vem trazendo ainda esse bafo dessa ancestralidade. A gente realmente precisa se regenerar, se precisa ressignificar essa história, né? Trazendo mais respeito para as crianças, para esse nascer e para essa infância. E a gente vai conseguir regenerar, ressignificar e resgatar. É isso, passo a palavra. Muito bom, Ângela, muito bom, e parabéns pelo seu trabalho no Semente Amarela. Eu sou testemunha que você não só transforma essas crianças, né, que você fala muito do foco das crianças, mas você transforma pessoas, transforma as mulheres, e isso é muito importante, né? Os pais, os avós, então tem que ter todo esse olhar integrado, né? Você sempre fala isso, né? Que cuidar das crianças é cuidar da mãe, né? Cuidar da mãe é cuidar da criança. Então, esse olhar integrado é super importante também. Cuidar da família, né, Cuidar da Jana? família. Cuidar da família. Uma criança que nasce não é filha só de um pai e de uma mãe, é de uma sociedade. Nós, como sociedade, cuidarmos das nossas crianças. Então, é super legal isso. E, gente, alguém aqui que está participando do evento, aqui dentro da sala, quer fazer um comentário, uma pergunta, para a gente partir para a última rodada aqui, a última pergunta, já concluindo? Tem alguém aqui que quer se manifestar, quer fazer um comentário? Só abrir o microfone. Tivemos alguns comentários aqui no chat, né, pessoas aqui concordando e realmente falando, né, que chega de violência, não dá mais, né, então, é isso. Então, pessoal, aqui, como última pergunta, a gente já caminhando para o fim, a gente podia estar falando, né, tarde inteira sobre isso, tem muitas coisas que precisamos transformar. Ah, José levantou a mão aqui, quer fazer uma pergunta, José? Você está sem vídeo. Boa tarde. Eu sou o José Carlos, eu estou aqui em Guarulhos, São Paulo, e estou sem vídeo aqui porque estou com um probleminha na internet aqui. Se eu vou colocar o vídeo, vai cair a comunicação, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim.
Antes de mais nada, parabenizar aí vocês, né, pelo encontro, muito bacana e necessário nesse momento, né? Foi uma grata surpresa encontrar a sanga de vocês fazendo esse movimento, e estou acompanhando aí desde dos primeiros dias, estou gostando muito. Eu atualmente estou aposentado e convivendo com minha mãe aqui há uns 15 anos. Ela tem problema de saúde, né? Então eu não posso sair muito para me arvorar em projetos, né? Só via internet mesmo, né? E assim, o que eu queria entender aqui na proposta do grupo, está dizendo lá, né, agir em benefício dos seres, gerando condições positivas de transformação. Mas o nosso caminho de resiliência é suficiente? Ou precisamos adaptar ou regenerar? Alguém poderia responder essa pergunta? Pode repetir a pergunta, por favor? Lá na chamada do grupo, no site, né, na apresentação das palestras, né, fala assim, sala 1, resiliência e regeneração, como agir no contexto atual. E aí me atraiu o desenvolver, né, para mim entrar nessa sala 1, ele faz, eu escolhi porque ele faz um desenvolvimento desse tema, né, que eu achei bem interessante, né, agir em benefício dos seres, gerando condições positivas de transformação, né? Tudo a ver. E aí tem uma pergunta na sequência que é: mas o nosso caminho de resiliência é suficiente? Ou precisamos adaptar ou regenerar? Né? Eu acho que isso seria o mote do grupo, né? Desenvolver esse tema que até agora para mim não foi parcialmente respondido, né? E não. Claro É, que a totalidade ninguém vai ter, mas eu queria, assim, um pouco mais, se é possível, né, e alguém se sentir aí motivado a responder isso, né. oi, José, eu acho que, assim, depois eu passo a palavra para os demais, mas eu trouxe muito essa provocação, porque quando a gente foi no conceito resiliência, né, o resiliência, ele fala, assim, da propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original após ter submetido a uma deformação elástica. E ele também tem uma outra sentido, né, figurado, que é a capacidade de recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. E quando a gente olhou, né, e eu tenho acompanhado alguns grupos que já têm avançado nessa questão da resiliência, eu também faço parte de alguns projetos sociais e culturais que têm falado que a resiliência não é suficiente a gente só se adaptar, né, que a gente precisa regenerar. Aí eu fui buscar o termo de regeneração, e a regeneração, ela fala do refortalecimento, da recuperação moral e espiritual, da reconstituição, da restauração. Então a gente viu isso como um termo mais profundo, né, e está sendo discutido isso, assim, tanto no meio ambiente, como em outros meios sociais ou culturais, e falando que só a resiliência, só adaptar não é suficiente. Então, a gente quis trazer para a roda, né, essas considerações, né, esse outro termo, que é a regeneração, que, como o Diego trouxe, né, também sustentar também, às vezes, também não é o ideal, sustentar paradigmas antigos não é o ideal. Então, regenerar, a gente está trazendo, né, um pouco para a roda esse outro conceito, de ter uma recuperação moral e espiritual, né, para além de só se adaptar. Então, é um pouco isso que a gente está conversando aqui, né, e trazendo um pouco, não sei se te respondeu, ou se alguém aqui quer complementar. Ok, grato.
Mas seria interessante se alguém pudesse dar continuidade dentro da sua vivência, né? Eu acho. Cadê Então, o Diego que ia falar? não sei se o Diego quer falar, né? Bom, mas assim, trazendo minha contribuição, o José Carlos, para a educação, é muito isso, né? A gente tem trazido uma reflexão sobre mais, vai além de ser apenas sobrevivente, além de ser aquele que simplesmente resiste, mas é aquele que traz a possibilidade de fazer diferente, de buscar novas formas, de regeneração, como o Diego falou muito bem, para que a gente possa gerar pessoas, indivíduos mais fortes, indivíduos corajosos em serem a mudança. Então, se a gente puder falar de uma forma mais objetiva, é isso, né? Isso que a Janaína também trouxe agora. É mais do que a gente simplesmente resistir a tudo isso. É entender que a transformação precisa começar dentro de nós, que a gente precisa olhar para dentro de si, se conhecer e perceber que existe uma mudança maior que precisa acontecer, e ela está em cada um de nós. Nós somos responsáveis por essa mudança. Trazendo aqui para a minha área, né, da educação, existe um provérbio africano que diz que a responsabilidade da educação de uma criança é de uma vida inteira. E a BNCC comprova isso, reforça isso, quando ela diz que a responsabilidade é da família, é do Estado, com a colaboração de toda a sociedade. Então, todos nós precisamos nos apropriar desse lugar de educadores, entendendo que a gente precisa passar por uma transformação interna, entendendo a potência que tem dentro de cada um para transformar a vida desses pequenos indivíduos. Então, não sei se era isso que você queria saber, mas assim, falando resumidamente dentro da minha área, é disso que a gente está querendo dizer, é isso que a gente está trazendo, vai além da resiliência, é sobre a transformação que a gente precisa ser, e ela começa dentro de cada um de nós. Ok, tá ótimo. Era só isso que eu queria, dentro da experiência de cada um, usando o mote, né, da chamada para a sala, né, estabelecer essa coerência, né, entre a chamada e o que está sendo dito, que eu não estava conseguindo. Obrigado, Aline. Imagina, imagina. Legal, pessoal. Então, assim, caminhando aqui para o final, como vocês, cada um de vocês, imaginam a direção que estamos indo ou deveríamos ir? Assim, agora é um sonho futuro, né? Um sonho, uma especulação. Às vezes até o que a gente tá vendo, às vezes nem está tão positivo e que a gente precisa mudar a direção. Então, vou passar a palavra para vocês e vocês, por gentileza, né, compartilhem com a gente, assim, para onde vocês acham que devemos ir, né, ou estamos indo. Então, seguindo aí o fluxo, essa é a pergunta talvez mais pertinente, a resposta dela tem muito a ver com, depende de com qual olhar nós estamos vendo o mundo. Então, né, dependendo da visão de mundo que eu tenho, baseado nos meus sistemas de crença, meus valores, etc., nas minhas questões interiores, então por isso que a primeira etapa da regeneração é regenerar a si mesmo. Então, regenerar a si mesmo, como a Aline estava trazendo, tem esse processo da autotransformação, da autoconsciência, que passa por um processo de cura muito profunda, de revisão de pressupostos. Então, se eu vejo um mundo que tem pobreza, desigualdade, conflito, destruição, e é isso que eu vejo a realidade, ela não tem jeito, isso reflete justamente o meu mundo interior. Então, antes de mais nada, a resposta tem a ver com, ok, depende de qual é o olhar que a gente está dando para o mundo. Né? Eu posso ver beleza, eu posso ver destruição. Eu posso ver respostas, eu posso ver soluções, eu posso ver estratégias, eu posso ver encaminhamentos, né? Tem uma outra ator que trabalha muito com a cultura regenerativa, que é a Joanna Macy, e ela, né, junto no mesmo
a editora do Bambual também tem o livro dela, que é Esperança Ativa. E a primeira coisa que ela traz é a gente ter a gratidão, né, pela vida. Então, por que nós somos gratos? E se a gente para agradecer tudo que está acontecendo, né, os projetos que a gente realiza, então depende, a regeneração começa com o ser, né? A gente pergunta, tá, quantas árvores você planta? Quantas vezes você faz doação para alguma coisa? Você faz um trabalho voluntário? Você busca, né, se informar? Você pesquisa, você estuda? Você faz terapia? Você busca, né, conhecimento? Ou seja, quais são as práticas de regeneração que o ser tem? E aí ser grato por isso. E aí, em segundo lugar, tem honrar as nossas dores. Porque quando eu honro as dores, a esperança ela vem de uma força. E aquilo que era medo se transforma em coragem. E essa transformação que está no indivíduo, na regeneração do ser, começa a ter um novo olhar para a vida. Então, minha resposta para a sua pergunta, hoje, tendo passado por todo... A Joanna Macy chama isso do trabalho que reconecta, né? Que passa na visão da gratidão, honrar as nossas dores, para olhar com novos olhos e conseguir aí fazer essa reconstrução, né? A espiral do trabalho que reconecta. Então, a gente faz isso a nível individual, que é uma reconexão do nosso ser pessoal, profissional, né? Então, seja, a pergunta, a busca das nossas respostas tem muito a ver com olhar a nossa própria vida, ou seja, né, e a gente fazer essas perguntas para nós mesmos, ok, mas como eu estou sendo? Como que eu estou mudando? Como que eu estou me reconectando? Como que eu sou resiliente? Eu sou resiliente? Antes de mais nada, falar de resiliência no mundo, eu sou resiliente? Se eu não sou resiliente na minha própria vida, como que eu vou ser regenerativo? Né? Então, eu não sou resiliente quando eu ainda estou olhando o mundo de pobreza, de medo, de desespero, de conflito. Não tenho resiliência para retomar e falar, ok, agora? E muito menos sou regenerativo quando eu olho um mundo sem solução. Que não tem jeito, o mundo não tem jeito. Então, essa resposta é um ser que não tem nem resiliência nem regeneração. Né? E aí, a resposta minha que é gerativa. Eu trabalho hoje, a minha visão é de um mundo que está sendo gerado. Porque eu já vejo o paradigma da regeneração acontecendo, da resiliência acontecendo, da restauração acontecendo, da preservação acontecendo. E aquilo que nos fazem crer que é o paradigma vigente atual dominante, ele é a minoria. A maioria está justamente no contrário. A maioria é aquela que faz silenciosa, que não tem mídia, que está no chão, que está na terra, que está nas comunidades. Ninguém vai ver o mundo sendo transformado olhando as notícias. Então, eu olho um mundo lindo, eu olho um mundo cheio de esperança, eu vejo a vida florescendo dentro dos seres, né? Entre nós, eu vejo a natureza sendo regenerada, eu vejo novas espécies surgindo, eu vejo seres mudando a sua consciência, mudando de profissão, mudando de vida, mudando de estilo, se permitindo, se reconstruindo. Eu vejo comunidades sendo desenhadas, eu vejo cidades sendo projetadas de uma outra forma, eu vejo pessoas em redes e redes globais de pessoas com consciência extremamente elevada, criando soluções para os novos sistemas econômicos, financeiros, políticos, culturais, educacionais, ambientais, em todas as ordens. E para mim é uma questão de alguns poucos anos para que a gente veja isso cada vez mais disponível, né, na Terra e para nós. Então a resposta é, depende do olhar que a gente vê. Lindo, lindo, Diego, isso mesmo. Eu acho que parte, né, desse interior que a gente vai construir fora o que está dentro. Aline? É isso, depois dessa fala linda do Diego, né? Não sobra muita coisa.
Eu acho que é isso, e é tão bom a gente estar aqui, né, gente? Porque a gente percebe que nós tem, olha o quanto, olha como essa comunidade é grande, né? O Diego falou de esperança, da maneira como eu vejo o mundo, né? E de entender que contribuição eu tenho dado, ao invés de esperar que o outro faça. Então, eu também vejo um caminho muito lindo acontecendo. Quando a gente vê, às vezes a gente acha que eu acho que a internet, de alguma forma, ajudou um pouco isso, porque as coisas foram sendo divulgadas, a gente pôde escolher o que ver, né? Antes a gente ficava ali preso a visão do outro, né? Das emissoras. Hoje eu posso escolher pesquisar coisas diferentes, me conectar com pessoas que também estão aí, vendo o mundo sob uma perspectiva positiva, né? Conhecendo projetos, conhecendo coisas, e a maioria delas é o que o Diego disse, a gente nem imagina pessoas que estão ali no chão das escolas, nos sertões aí, fazendo trabalhos maravilhosos que a gente nem imagina. Então, a perspectiva que eu vejo, ela é muito bacana, quando a gente tira a normalização de algumas práticas que discriminam, que ao longo dos anos eram tão naturais, né? E havia ali uma quantidade de pessoas sofrendo em silêncio porque não se sentiam pertencentes, fazendo piadas com as condições delas, e tudo era normalizado, não é comigo mesmo, então vamos lá. E hoje, aquilo que muitos chamam, né, de é mimimi, não pode falar nada, não é que não pode falar nada, você não pode faltar com respeito com as pessoas, e isso que as pessoas chamam às vezes de mimimi, é uma reflexão sobre uma coisa que você nunca fez, porque eu o tempo todo me pego quebrando. Gente, isso aqui não está certo, não. Não posso falar isso aqui mais não, nada a ver. Não, é o tempo todo, é paradigma em cima de paradigma sendo quebrado, e isso é maravilhoso, né? Uma possibilidade, eu vejo que isso tudo é um convite a gente refletir, a gente rever a nossa postura, buscar novas possibilidades e entender que a transformação que eu quero, quando o Diego traz as práticas de regeneração, acho muito bacana a gente ter esse entendimento que eu pratico aquilo que vai promover essa regeneração, para que eu possa gerar essa transformação, precisa começar dentro de mim, né? É aquilo, nossa, uma situação de racismo aqui em Belo Horizonte, com adolescentes, aquilo me dói profundamente, e ao invés de só criticá-lo, só me doer, a minha coisa foi, o que eu posso fazer para poder levar alguém a olhar para isso? Então, deixa eu achar um jeito aqui, deixa eu ver o que é responsabilidade minha nisso, né? Se aqueles alunos lá, aqueles adolescentes praticaram, o menino sofreu racismo e outros tantos viram e não fizeram nada, tem vários lugares aqui que eu preciso olhar para eles, todos eles precisam ser vistos. Então, o que eu posso fazer em prol disso? Eu vou ficar esperando o outro fazer, né? Então, eu acho que essas reflexões, essa promoção de informação, essa possibilidade de olhar para dentro, de quebrar os paradigmas que foram normalizados tanto tempo, de ter crianças que nos convidam o tempo todo a rever regras, né? Os pais muitas vezes falam, esses meninos não têm limite mais, meu pai só olhava para mim e eu obedecia, e eu falo, graças a Deus que ele está te convidando a repensar as regras que você só obedeceu e talvez nem sabe por que você faz. Muda a perspectiva, ao invés de achar que ele é um menino tirano, desobediente, pensa, ele é um menino que me convida a rever padrões, a quebrar paradigmas, e eu sinceramente acho que a gente nunca viu uma geração que fizesse isso conforme as crianças fazem hoje. Elas nos convidam o tempo todo a olharmos para as nossas velhas práticas, que tanto nos aprisionaram, né? Então, eu também só consigo ver uma perspectiva muito boa acontecendo, viu, Diego? Estamos juntos aí. Maravilha, Marlene. Ângela, como é que você vê o nosso futuro? Nossa, eu vejo ele lindo, super florido, como diz o Lama, né? Brotou uma flor, é primavera.
E queria também parabenizar Diego por essa fala linda. Não tenho o que falar, Aline, sabe, todos vocês. E alguém falou aí no chat, né, sobre a questão do resgate dessa família humana que somos, né? Não pensar mais em família nuclear, né? Se resgatar essa família humana, que o que a Aline acabou de dizer, quando a gente vê um irmão sofrendo, quando a gente vê esses 108 horas, o Lama abrindo esse espaço, sabe, para que a gente fale de coisas elevadas para o mundo, sabe, que a gente pense de forma elevada esse futuro, a nossa visão de futuro, né? Você vê um Frei Davi lutando pelos pobres, pelos negros, pelos indígenas, e a gente se pergunta o que eu posso fazer, sabe? Não tem essa de lugar de fala, é o que eu posso fazer, sabe? Eu estou aqui, o que eu estou fazendo? Porque essa mudança ela tem que começar realmente por nós, né? E aí a pergunta é essa, sabe? O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? Como pode melhorar o universo? Sabe? A gente está aqui para isso. E quando a gente se junta nessas rodas, né, e a gente vê essa vibração, né, a gente poderia estar em qualquer lugar, poderia, né, aquele papo, né, poderia estar aí fazendo não sei o quê, não sei, e a gente está aqui falando de amor, falando de futuro, falando de espiritualidade, de mundo interno elevado, para realmente fazer essa mudança que a gente quer e que começa por nós. É isso, gratidão, passo a palavra, gratidão a todos, foi muito nutritivo essa tarde aqui com vocês, gratidão. Maravilhosa, Ângela, muito grata. Eu sei que você tem que ir para outra mesa agora. A Windiz levantou a mão aqui, se quer concluir, Windiz? Eu sei que a Ângela e Diego estão com tempo aqui para outros compromissos, mas pode falar que a gente escuta o restante da roda. Janaína, boa tarde, obrigada. Bom, eu sou Windiz Ferreira, sou professora universitária, pesquisadora e trabalho na área de educação há 40 anos. Deixa eu desligar aqui que eu estou com som. E trabalho na área de educação há 40 anos, né? Educação inclusiva, inclusão de grupos vulneráveis no sistema educacional e como a gente muda as práticas de ensino e a cultura política e a prática educacional escolar para melhorar a escola para todas as crianças. A gente já está vivendo há mais de 25 anos, quase 30, nessa luta para criar uma escola que, de fato, seja para todos, né? Alguém falou agora de naturalização dos conceitos e da dificuldade que a gente tem quando esses conceitos são naturalizados. Então, como uma contribuição à pergunta que vocês levantaram, né? Eu pensei que vocês talvez tenham alguns desafios muito graves, principalmente com relação à situação educacional. O primeiro deles é como é que vocês vão, enquanto grupos organizados que estão criando e desenvolvendo, ou talvez redesenhando formas e práticas pedagógicas e curriculares, como que vocês vão sistematizar isso para isso ser reconhecido em âmbito nacional, de forma que outras pessoas possam se beneficiar, porque o que a gente aprende no budismo é exatamente isso, vamos, né, beneficiar os seres, vamos criar karmas que nos permitam evoluir, vamos atingir patamares da vida na Terra que seja uma visão, que seja fundamentada numa visão integrada de ser humano, planeta e todos os reinos, né? Então, esse eu acho que é um desafio grande para vocês, é como vocês vão sistematizar uma pedagogia. A gente não pode se esquecer também, o Brasil é um país, eu costumo dizer, inward looking, é um país que olha para dentro, e nós precisamos conhecer também experiências de fora do Brasil, e dialogar com essas experiências, né, para não ficar reinventando a roda. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, nós ouvimos nesses 3 dias, é a minha primeira vez no 108 horas, mas nesses 3 dias nós ouvimos que
elementos sérios a respeito da estrutura macro do país, política, econômica, e como tudo isso constrange a gente como educadores, né? Então, nós não podemos esquecer que o que vocês estão fazendo e o que eu venho fazendo há muito tempo é uma forma subversiva, entre aspas, de educação. E a gente quer mudar, a gente quer romper, como vocês falaram o tempo todo agora, paradigmas, né? Então, nós precisamos não esquecer que a gente tem um modelo educacional, inclusive depois da BNCC, mais amarrado ainda, que é altamente complexo, se comparado a outros sistemas educacionais no mundo, que é altamente complexo e altamente constrangedor, nos engessa. As escolas têm estruturas que nos engessam. Então, a primeira questão é a metodologia. E a segunda, como pesquisador, eu queria dizer para vocês que vocês têm que começar a escrever. Vocês sabem que isso é o meu maior desespero ao longo de mais de 25 anos trabalhando com pesquisa, porque, assim, as pessoas como vocês que escrevem são aquelas que vão para os programas de pós-graduação, que engessam. Se vocês quiserem escrever sobre a sua experiência, vocês vão publicar onde? Numa revista científica qualizada pela CAPES, que engessa, que tem critérios que não vão reconhecer na sua escrita os elementos científicos. Então, vocês precisam pensar em trazer para próximo de vocês pessoas que são qualificadas como pesquisadores e que compartilham com vocês esses ideais, porque tem muita gente no Brasil, eu sou uma delas, né? Tem muita gente que compartilha, que é envolvida com budismo, ou é budista. Eu nunca assumo dizer eu sou budista, porque eu acho que falta tanta coisa para aprender, mas eu acompanho o Lama há 20 anos, tá? Comecei lá em João Pessoa, quando ele foi a primeira vez. Então, se vocês trouxerem com tudo que eu tenho ouvido aqui nesses dias, ontem também, com experiências que deixam a gente arrepiada, dá vontade de chorar, é fantástico, um envolvimento, um compromisso, uma energia maravilhosa que vocês colocam. Aline, te ouvindo, eu vi os seus olhos faiscarem, assim, todas vocês. Então, vocês colocam a vida, a alma de vocês dentro disso. Mas o problema é que se vocês não agarrarem esses elementos que fazem parte da nossa vida, infelizmente, ou felizmente, sei lá eu, e trazerem para perto de vocês pessoas que possam contribuir para vocês escreverem, vocês vão levar muito mais tempo para criar essa comunidade de aprendizagem em território nacional, porque nós vivemos num país que tem... tem em torno de 180 mil escolas, 1.200.000 professores. Nós somos 1, 2, 10, 20, 100, é muito pouco. Então, a gente precisa fazer isso. Só isso, gente, falei demais, me perdoem. Um beijo no coração, foi lindo, lindo, tudo que eu ouvi aqui. Grata a você, Windis, com toda essa sua provocação, né, e pontuação. Eu acho que é bem desafiador a gente levar isso em grande escala, né? Eu acho que está todo mundo um pouco se mexendo, né? E eu acho que é importante isso, a gente trazer essas transformações no território em que estamos, né? No mundo em que estamos, né? É um trabalho formiguinha, mas as formiguinhas estão no mundo inteiro, né? Elas estão atuantes onde há vida. Então, eu acho que esse trabalho, formiguinha, ele é vital, ele é super importante. Eu estou aqui em Brasília, né? Eu vejo muitas discussões, né, em âmbitos maiores, tem amigos em ministérios e tudo. Eu acho que já é claro que é preciso uma transformação. Eu acho que isso já está, né, já está em pauta há algum tempo. Então, eu acho que esses caminhos, assim, eles são esses caminhos de transformação são inevitáveis, né? Eu vejo, assim, eu também, né, fui professora em escola pública, em escola particular, trabalho hoje em dia com projetos dentro de escolas, assim,
vejo escolas transformadoras, né? Tenho enteados e sobrinhos em escolas inovadoras. Então, eu acho que toda essa necessidade, ela é vital. Eu, pessoalmente, eu tenho trabalhado com jogos educativos para transformação. E aí eu acompanho, né, essas pesquisas também de neurociência, dizendo que o nosso cérebro está mudando, a nossa aprendizagem está mudando, né? As narrativas não são mais lineares, elas são, né, diversas, paralelas. Então está tudo em transformação, né? Até a nossa capacidade, nossa plasticidade cerebral está mudando. Então, com certeza, assim, eu acho que já está todo mundo correndo e tentando caminhos diferentes, né? Eu acho que em âmbito maior, né, não tem como, esse sistemão tá implodindo. Então, eu acho que é um desafio, né? Não sei se a Aline quer complementar, que é em questões educativas, mas eu acho que isso, assim, a gente já está consciente e atuante nesse nosso espaço, nas nossas iniciativas, no nosso modo de fazer, no nosso modo de olhar o mundo, né? Eu acho que cada vez mais, o Lama diz muito isso, né? Quando tem uma coisa muito ruim acontecendo, tem uma muito boa também, porque tira a gente dessa zona de conforto. E a gente está justamente, né, fora do conforto, né? Ainda veio essa pandemia assim junto para tirar todo mundo desse outro lugar, né? Então eu acho que daqui assim, eu acho que 2022 já vai ser bem diferente, já trazendo a minha especulação de futuro, né? Vai sair diferente, assim, a gente está tendo que se reinventar em casa, reinventar no trabalho, reinventar a forma de ver, de ler, de pensar, de educar. Ontem a gente trouxe uma mesa de reaprender com a infância, né? Então, de olhar para a criança, de reaprender, né? Olhando também a nossa infância. E eu acho que isso, assim, o que muitos trouxeram aqui, que essa transformação é interior, e eu acho que ela está chegando, né, nessas bases que governam, né, nessas instâncias maiores, assim, porque não tem mais jeito, né, não funciona, os paradigmas antigos, né, elas não mais funcionam no contexto atual, assim. Então, agradeço aqui a presença de todos, eu fico muito feliz, né, também da gente estar dentro, pensando isso juntos no final de ano, um final de ano tão difícil, como foi esse, como foi ano passado. É sempre muito bom a gente ter esse respiro e esse sonho coletivo, né, o Lama chama muito para a gente sonhar junto, a gente construir novos mundos, né, a partir desses mundos internos. Então, eu acredito que 2022, né, já vai ser um passo diferente do que estamos agora, e cada vez mais a gente constrói diferentes futuros, né, e que esses futuros sejam futuros mais justos, futuros mais inclusivos, mais diversos, né, plurais, né, e ao mesmo tempo singular no seu acolhimento, né? Eu acho que também tem isso. Ontem a gente falou muito disso, né? Dessa infância plural, mas ao mesmo tempo olhando para a necessidade de cada um. Então, agradeço aqui a presença de todos e todas nessa nossa roda regional. Espero que temos todas uma boa passagem de ano, né, um bom recomeço, uma boa regeneração, né? E também conseguimos ser resilientes aqui no que precisa, no que é interessante, né, nos adaptar. Então, eu encerro aqui a minha fala, gratidão a todos vocês, muito bom, e sigamos juntos, né, inspirando e sonhando juntos. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Abraço a todos.